Luciano Vidigal, seja muito bem-vindo ao Próximo Passo. Obrigado demais por ter aceitado aqui nosso convite. Como eu estava falando, o Próximo Passo é esse lugar para as pessoas que estão se sentindo perdidas saberem que elas não estão sozinhas. E a gente procura, através das histórias de outras pessoas, inspirar outras pessoas que estão se sentindo um pouco travadas, um pouco perdidas mesmo de seus caminhos pela vida. E eu queria começar falando com você de uma frase que eu escutei sua numa entrevista, que é um adinkra africano que fala: o amor sempre encontra o caminho de casa. E eu queria saber, dentro da tua trajetória, se você encontrou, se você vem encontrando, o que significa casa para você? Cara, o meu caminho de casa é a favela. Eu acho que assim, eu saí do Vidigal vai fazer 2 anos, né? E tenho uma relação muito forte ainda com a favela, porque a minha mãe ainda mora lá. Enfim, foi o lugar onde eu aprendi muita coisa, que me ensinou realmente o que é o certo, o que é o errado. Entender algumas regras ali por uma política local, um poder local de forma às vezes muito dura, mas que te abre um caminho e te abre uma mente para lidar com o mundo fora da favela. Então, o caminho de casa é isso, porque tipo, a minha profissão, ela é uma profissão que ela trabalha com glamour também, né? O sucesso, né? E isso é muito perigoso, assim. Se você não tiver uma estrutura, eu já vi muitos amigos queridos se perderem nesse lugar, às vezes voltam para sua base. Então, voltar para o caminho de casa é a minha favela ali, onde é a minha raiz, onde eu encontro uma virtude que eu valorizo muito, que é a simplicidade, sabe? Você lidar com isso, é o pé no chão, né? Que a gente começou a falar sobre isso aqui no início, assim que eu entrei no espaço. Então é encontrar minha família, encontrar os meus ancestrais, mostrar que a vida é simples, valorizar o ser humano, valorizar o que é certo valorizar. Assim, a gente realmente vive num mundo que é capitalista mesmo, que é competitivo mesmo, que é complexo. Então você tem que ter uma base. Então, o amor voltando para casa é a minha favela. Assim. Você falou dessa dualidade, né, do glamour e da simplicidade. E no Casabranca eu vejo essa dualidade muito forte, muito presente ali, porque ele é um filme de diálogos muito simples, muito naturais, o que faz dele muito humano, mas ao mesmo tempo ele tem uma estética mais glamourizada, posso colocar assim, né? Uma Sim. fotografia super bonita, né? Do Sherman, que a gente vinha falando também, que é um cara brilhante. E aí, assim, como que transpor isso para o cinema, para mostrar para as pessoas que a favela ela não precisa ser esse... Porque a glamorização da favela vem muito através da violência, né? Nos filmes que a gente vê. E você não coloca isso no teu filme, você traz com uma naturalidade, com uma simplicidade muito chocante do ponto de vista positiva. Como é que foi o teu processo assim, para criar esse filme especificamente? A gente fala que assim, quando a gente tem duas coisas muito importantes. Assim. Primeiro que tem uma frase que a gente usa como metáfora que assim, para o sistema midiático, de que quando a gente vai falar sobre favela, o corpo preto, de que notícia ruim é notícia boa. Né? O que vende sobre a gente, né? O que está aí vendendo, o que gera capital. E, cara, a gente que é nascido e criado nesse lugar, que vive com essas pessoas e que conhece esse terreno, esse território, a gente sabe que é uma mentira, assim, que a favela, ela exala a poesia, né? O nosso povo, ele exala a poesia. Tem muita resistência ali. Então, quando eu vou falar dessa história, eu tento falar de uma verdade, né? E aí eu acabo entrando num lugar que parece que eu sou um advogado de defesa, assim, sabe? Eu começo a escrever uma história, eu fico me defendendo de acusações que são erradas. Eu falo, não, alguns filmes, algumas, enfim, até novelas, enfim, algumas que já usaram esse cenário, já usaram a gente como tema, usaram de uma forma estranha e violenta. A gente fala, cara, isso é estereotipada. A gente fala, não, isso não é verdade sobre a gente. Então, o Casabranca, ele tem esse lugar de contar uma história que é uma história real e verdadeira e falar sobre isso, assim, fazer um recorte sobre uma narrativa que é verdadeira e buscando poesia. Então, quando você fala dessa dualidade do silêncio, é a busca pela poesia. Quando você fala dessa coisa da estética, é você trazer uma forma que envolve. Eu sempre falei, cara, a gente tem que fazer um filme que tem uma história ela tem uma premissa triste, né, que é essa situação dessa personagem em eminência com a morte, né, e desse neto, dessa personagem que está ali tentando não perder sua avó,
nos últimos dias de vida, acaba sendo uma história triste, mas que um formato que seja contemplativo, que seja alegre, que seja atraente. Então, o Casablanca ele tem esse lugar, assim, de tentar fazer um formato nesse lugar. E tem até, assim, tem sutilezas, assim, de comédia, né, assim, Total. no meio desse drama todo. E aí eu acho que tem uma coisa muito poderosa da favela, inclusive, em relação a isso, que, assim, é o empreendedor de necessidade versus o empreendedor de oportunidade, né? A gente cresce com uma mentalidade, né, e falando de um lugar aqui de privilégio, que assim, não, pô, empreender, sei lá, fazer o que você sonha em fazer, e a gente sabe que não é nada disso. E tem uma cena muito específica do filme que me remete a isso, né, desse empreender por necessidade, que é quando o Dé, ele faz a festa na Casa Branca para arrecadar dinheiro e tudo mais, que ali para mim foi assim, cara, olha só que do cacete isso. No meio dessa tristeza, ele encontra poesia, música, dança e uma forma de ajudar a avó, de sublimar aquela dor. E aí, assim, como que isso é uma coisa intuitiva, intencional sua ali pro filme? Como que é esse processo para você? Acho muito boa a tua observação, cara, porque... Então, é o que eu falei, eu estava com o projeto pronto, mas quando eu conheci os atores, né, assim, de fato, no processo, já conhecia 2 dos atores ali do núcleo do protagonismo do filme, que são os 3 amigos. O Big João, que faz o Dé, eu conheci depois, assim, durante o filme ali, mais ele, mas o Diego Francisco e o Ramon Francisco eu vi criança no Nós do Morro. Então eu conheço muito eles, e eles têm uma coisa de... Eles se zoam muito, eles são muito engraçados, sabe? Independente do sistema, o que eles estão vivendo ali. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, isso tem que estar no filme. Eles ficam zoando, eles zoam tudo. E a história real, a história de um se apaixonar pela mãe do outro. Né? Então, isso tudo eu falei, como é que eu falo dessa juventude? Eles têm muito humor. Então, isso tem que estar. E é engraçado, a gente ri muito. A gente precisa falar de risos também, né? Quando envolve essa juventude e tal. Então, isso foi uma coisa genuína ali, junto com os atores, que eu falei, isso tem que estar no filme, e foi entrando no processo. E esse empreendedorismo é outro tema que me atrai muito. Eles se reinventam, né, cara? O povo brasileiro se reinventa muito, né? Assim, vou te falar uma história muito rápida do Beto, né? O Beto era, né, o melhor pedreiro do Vidigal. Ele que construiu a minha kitnet lá quando eu morava em cima da casa da minha mãe. E ele era um cara, ele era muito fissurado no trabalho dele. Eu lembro que ele tinha machucado a mão e ele continuando lá embolsando. Tem muito bom gosto, é um cara, um artista, assim, um pedreiro artista. O Beto, ele construiu muitas casas no Vidigal. E aí, o que ele fez? Ele pegou um empréstimo no banco, ele construiu um prédio com várias kitnets, ele vendia as kitnets, ele pagava o empréstimo do banco e ele lucrava muito em cima daquilo. Então ele fez isso em muitos lugares. Hoje é um cara bem sucedido. Um cara que era pedreiro. Então, assim, é se reinventar. Não teve uma faculdade. Acho que a vida é a faculdade. Então é muito genuíno isso. Então essa coisa deles fazerem festa na casa, poder pagar o aluguel, é uma coisa que acontece muito dentro desse universo. E isso tem que estar no filme. E como é que foi esse teu processo de reinvenção e empreender do lugar da onde você veio até o lugar onde você chegou agora? Porque, cara, é uma trajetória incrível, assim, né? Quando eu falo aqui para você que eu estava ansioso para conversar contigo, porque eu acho que às vezes a gente normaliza certas coisas que não deveriam ser normais. Sim. Porque você é um puta de um diretor de cinema sentado aqui comigo, conversando, e ter essa oportunidade é um privilégio real. Mas você vem de uma trajetória assim, aí você me corrige aqui se meus dados estiverem errados, mas você já atuou em 46 ou mais novelas, e filmes, séries, você já dirigiu um monte de filmes, agora o Casablanca já tem está com 13 prêmios, né? Então, assim, cara, como é que você se reinventa? Como é que você se reinventa e você se reconhece nesse processo enquanto empreendedor? Ótima pergunta. Acho que tem 2 aspectos aí muito fortes, assim. Ontem eu estava conversando com a minha irmã da minha relação com o dinheiro, né? É uma relação de amor e ódio, né? Amor no sentido de, tipo, eu preciso trazer uma prosperidade para minha família, viver de uma forma mais confortável. Agora eu tenho uma filha que tem 3 anos, eu quero dar uma estrutura para ela muito boa. Então isso tudo envolve dinheiro, né? É necessário ter para poder movimentar. E ódio que é o mal que o dinheiro faz, né? O dinheiro ele tem um lugar mesmo, se você não tiver definido dentro de você quem você é, a sua essência, você se perde e faz coisas absurdas por causa do dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar com 10 anos, cara. Eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe solo, assim.
ela com, imagina, mulher preta, mãe solo, eu sou o irmão mais velho de 6 filhos que ela tem, enfim, e eu tive que ajudar ela porque meu pai ficou ausente durante um período e tive que trabalhar. Então eu já comecei a ter uma relação com dinheiro com 10 anos, 11 anos de idade. E aí depois, quando eu entrei no Nós do Morro, eu fiz um filme. E com o cachê desse filme, a gente morava numa casa que era de telhado. Eu falei, mãe, ganhei um cachê num filme como ator aqui. Aí ela fez uma laje. Então já teve uma ascensão social ali dentro da minha casa com o dinheiro que eu ganhei. Então, o empreendedorismo ele vem nesse lugar de você tentar buscar uma prosperidade dentro da sua vida, mas ao mesmo tempo se reinventar nesse lugar. Então, a minha relação com o dinheiro ela começou muito cedo. Tem que trabalhar muito para ganhar isso. Tem que ralar muito. Ao invés de eu estar brincando, né, eu estava trabalhando. E isso virou um questionamento para minha mãe. Eu falei, mãe, por que eu tive que trabalhar para poder ajudar a senhora? Tem uma hora que, dentro da análise, terapia, eu perguntei para minha mãe. Ela falou, meu filho, eu não estudei. Eu tive que deixar de estudar para ajudar minha mãe. Você ainda conseguiu estudar. Então, era uma realidade muito precária mesmo. E claro que são traumas que a gente vai curando, mas a minha relação com o dinheiro ela veio daí. Essa criança que teve que trabalhar para poder ajudar a minha mãe e meus irmãos. O Nós do Morro, ele ensina a gente a fazer tudo. Você não é só ator. Quando você vai montar uma peça, isso na essência, no início ali do grupo, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer figurino, você tem que produzir, você tem que... Então isso me abriu um leque assim, nessa coisa de empreender dentro do meu ofício. Uhum. Então, cara, é uma coisa genuína. Eu acho que assim, é fundamental você empreender. Agora, eu penso isso toda hora. Eu vou fazer um filme, mas eu preciso produzir, a minha mente ela não para. Porque eu só vou conseguir viver do que eu amo se eu empreender. Isso é fundamental para mim. E aí, quando eu converso com uma amiga bem-sucedida, e ela fala, cara, você vai fazer um filme que é considerado um orçamento médio, mas é de 4 milhões. E quem conseguiu 4 milhões foi você. Foi você defendeu o projeto, você foi no pitching, você escreveu a sua história. Isso é empreendimento. Você teve uma ideia que custou 4 milhões. E aí eu falo, cara, eu estou empreendendo. Então é fundamental você ter esse pensamento. É fundamental você ter consciência de que a gente é empreendedor. Como é que você diferenciaria assim, para uma pessoa que hoje está começando a sua vida profissional? Você começou muito cedo, né? Aos 10 anos de idade você já está ali trabalhando para ganhar dinheiro. Depois eu quero voltar nesse ponto da nossa relação enquanto espécie, né, com o dinheiro e o quanto que a gente se torna produto nessa relação. Mas antes disso, eu queria saber assim, como que você diferencia na tua cabeça o que é ser empreendedor? Né? O que significa essa palavra para você assim no âmago, na essência dela? Caramba, profundo. Eu acho que primeiro ter uma boa ideia. Né? Você trabalhando no campo da ideia. E você tem que pensar no público, né? Porque às vezes não pode ser uma ideia egoísta, né? De você só pensar no seu ego ou em você. Como que eu compartilho essa ideia com o público? E eu acho que é tentar buscar novidades e singularidades, assim. Isso aqui ainda não foi feito. Eu acho que empreender ele tá nesse lugar, assim, de você... talvez seja ousado, mas como que eu posso inovar isso? Aonde que eu inovo isso? Aonde que eu cheguei? Como que essa ideia vende? Como é que ela pode vender? Como é que ela chega? Então isso está desde o início do projeto, cara. Por exemplo, eu tô com um projeto agora que chama Cara do Enquadro, né? Que é um documentário sobre essa cena do trap e esses meninos que são astros, né? Do trap, do rap, e que o sistema tenta criminalizar eles. Né? A gente fala que é tentar estruturar dentro da narcocultura. E isso veio desde o samba, né? Dentro da lei da vadiagem, né? Pela origem e a cor de quem faz essa arte. Então, eu vou estar trabalhando num universo que é pop, que é jovem. Então, como é que a gente consegue empreender nisso? Como é que a gente consegue tornar essa ideia vendável para que chegue no povo? Então, o empreendimento está nesse conjunto. E trabalho. Muito trabalho. Tá nesse lugar de quebrar barreiras também, né? Assim, eu sinto muito da tua fala isso. E você falou uma coisa interessante aqui, que aí volta também naquele ponto do dinheiro, que é assim, como é que eu faço para vender? Né? Ter a ideia, a visão, a intuição, mas tem uma barreira muito difícil de ser quebrada que todo mundo passa, que é, cara, como é que eu concretizo isso? E a materialização disso se dá muitas vezes apenas ou por causa do dinheiro. E aí a gente entra num lugar muito delicado, que é assim, cara, como que eu entro nesse jogo? Como que eu jogo esse jogo? Porque é um jogo.
É um jogo de números, é um jogo de ego, é um jogo de poder. E eu acho que para quem tá começando, ou não necessariamente está começando agora, mas para quem está dentro de um trabalho e precisa vender um projeto, existe uma dificuldade da gente vender qualquer coisa. Primeiro porque às vezes essa coisa que a gente quer vender está num lugar de sonho ainda, né? Ela não está concreta, às vezes é só uma apresentação de algo que a gente pensou sobre, que a gente considera legal e que vai trazer benefício para o público. Mas tem um lugar em que a gente de alguma maneira tem que se produtificar perante a sociedade e para quem a gente está vendendo, o que deve gerar muito incômodo. E eu queria saber se você passou e passa por isso, assim, entender que existe esse teu lado mais romântico, artístico, de ter ideias e sonhar, e empreender, inovar, mas ao mesmo tempo ter que jogar esse jogo do dinheiro que é assim, cara, eu entendo que eu devo sonhar, mas eu também preciso entrar aqui nesse jogo de alguma maneira para poder vender. E aí eu queria saber como é que isso toca em você. É necessário estar no jogo, é importante estar no jogo. Eu tenho isso mesmo de ter até umas certas crises, né? Em alguns trabalhos e sistemas que eu me coloco e que me convidam. Mas eu aprendi a dizer não para um monte de coisas, entendeu? Acho que eu sei quem eu sou já, eu sei onde eu quero chegar, eu sei dos meus ideais, né? E isso me deixa muito seguro. E eu trabalho no campo do não também. Tem coisas que eu não aceito, tem coisas que não me compram, tem coisas que eu não faço. E estou dizendo não para alguns projetos, estou dizendo não para algumas atitudes. E isso me ajuda nesse lugar de não me perder. Mas a gente tem que estar no game, né? O famoso game. Agora, é um jogo mesmo, a palavra é essa. Você entrar num sistema comercial, num sistema onde envolve capitalismo, envolve dinheiro, para poder fazer que a sua ideia seja viabilizada e que chegue no público, né? É um jogo. Acho que a palavra é essa. E aí você tem que saber aonde você vai ceder para você poder ganhar, né? É uma matemática. Falar, aqui eu vou ceder e aqui eu ganho. Então, qual é o ganho que eu vou ter nisso, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, ter um protagonismo negro dentro de um sistema que é muito midiático, de um sistema que tem um poder enorme de comunicação. Cara, beleza, eu estou defendendo um protagonismo negro massa, tem coisas que eu não concordo, mas eu vou ter esse meu protagonismo. Então, isso vai se manter? Vai se manter. Isso é intocável? É intocável. Então, vamos nessa. Aí eu vou ter que ceder algumas coisas, eu vou ter que engolir algumas coisinhas, mas se chegar no meu limite, que eu acho que é uma violência, que é tóxico, eu não vai me comprar, eu digo não. E por que eu te falo isso? Cara, eu lembro muito de uma fala da Ana Luísa Miller, que é assessora de imprensa, eu encontrei com ela num festival Janelas, do Cleber Mendonça, onde estava passando Ainda Estou Aqui, eu estava com Casa Branca, depois veio a shortlist também do Oscar, né, com o filme, e ela falou, cara, você tá furando bolha. Ela falou isso pra mim, né, e eu lembrei da minha história, pô, sou filho de empregada doméstica, cara. Imagine, cria de favela e tá com um filme junto com Ainda Estou Aqui, e poder falar sobre um Casa Branca em movimentos importantes, né, dentro do sistema audiovisual. E aí ela falou, cara, você tá furando um bolho, você conseguiu... Eu falei, ela tem razão, assim, foi muito legal a Ana Luísa me falar isso, que eu falei, isso também agora eu sei que eu tô furando um bolho, agora eu sei que a minha arte tá furando um bolho. Então vambora, sem medo, vamos quebrar os muros que você falou. Mas eu acho que o jogo é esse, é você ter a sua personalidade e não aceitar algumas coisas. Falar, isso eu não aceito, isso eu não concordo. Mas sempre foi assim pra você, assim, desde o início? Não. Você teve que ceder Não, mais eu tenho no início? traumas. Principalmente como ator. É que você falou, ó, já atuei em mais de 40 filmes, mas sei lá, atuei em 45 filmes, em 40 eu morri. Cara, eu não conseguia botar um figurino legal, eu não conseguia botar um terno, eu não era maquiado, eu sempre fazia personagens que eram estereotipados. E eu tinha crise, eu falei, cara, eu moro na favela e esse personagem não usa essa roupa. Figurino, não, você vai colocar. Porque... E isso tá errado, eu não falo isso, meu personagem não fala isso, eu discordo disso. Então eu comecei a ter muita crise, cara. Então, como ator, eu faço pouquíssimos projetos. Eu falo, esse eu topo, esse eu não topo, porque eu tenho muitos traumas, cara. Eu fui muito violentado, assim, desde criança. Muitas coisas que eu não aceitava e tinha que aceitar. Então, hoje eu cheguei num lugar onde eu aceito onde eu tô e eu não faço. Eu falo, não. E aí eu te digo, dizer não é libertador. Dizer não é cura. Faz parte da cura você dizer não. Falar, não, é cura. Então é isso. Às vezes eu fico até vendo o meu irmão, que é um ator preto, Adriano Jesus, e que tá desde criança e que continua fazendo traficante ainda.
E eu falo, Adriano, começa a dizer não. E ele, cara, mas eu preciso pagar o aluguel. Eu tenho 3 filhos. E eu fico muito mal. Eu falo, cara, tá errado, cara. O meu irmão já provou que é bom ator. Meu irmão tá aí desde criança. E ele tá caminhando para dizer não. Eu falei, cara, mesmo na dor você vai ter que dizer não. Você precisa ser valorizado, você tem que fazer outros personagens. Então, é nesse campo, entendeu? O que você diria para pessoas que passam por esse tipo de crise e trauma que você passou, de como que elas podem fazer para superar isso, para além do dizer não? Assim, quais foram os seus processos, as ferramentas que você utilizou? Você falou um pouco de terapia, eu não sei se isso sempre foi uma coisa presente na tua vida, mas assim, quais foram os recursos emocionais, técnicos, teóricos, acadêmicos e pessoais, emocionais que você usou para conseguir passar por isso? Eu acho que começa na minha família, né? Eu tenho uma relação familiar que me ajuda muito, né? Que é, no caso, a minha mãe, que é uma figura muito importante, meus irmãos, que me acolhem. Eu faço parte de um grupo, né? Que é o Nós do Morro também, que me acolhe. Eu tenho lugares e sistemas que me acolhem, né? Que me ajudam nas minhas crises. A gente troca muito entre a gente. Isso me fortalece muito, né? Quando eu tomo as minhas porradas, eu chego nesse lugar, sou acolhido. Eu acho que tem um campo espiritual também, né? Buscar ajuda, enfim, cada um com a sua religião. Nesse campo espiritual, a terapia é fundamental, né? Trabalhar sua saúde mental, né? Porque a gente é violentado mentalmente, então é importante trabalhar na sua saúde mental. E eu acho que saber quem você é, cara. Você tem que saber quem você é, tem que saber dos seus ideais. Isso te ajuda muito, você não pode se perder dentro de você. E a terapia te ajuda nisso também. Quem eu sou, no que eu acredito, né? O que me fortalece. Isso é muito importante. E chegar num determinado momento desse lugar de você escolher as coisas, escolher os caminhos que você quer seguir, assim. Mesmo na dor. Mesmo na dor, você fala, cara, eu tô ferrado agora, mas esse convite, esse trabalho, ele tá me violentando. Eu não vou continuar aqui, porque às vezes eu vou ganhar uma grana que vai piorar, eu vou ser muito violentado aqui. Então é você saber escolher e sentir, se escutar a sua intuição. Então é isso, se autovalorize. Se autovalorize. Eu acho que é um bom caminho para você conseguir caminhar bem assim nos seus princípios. Você falou de espiritualidade e intuição, e eu queria saber mais sobre isso dentro de você, o quão importante isso é para você ao longo da vida e quais foram as coisas, as ferramentas que a espiritualidade e a intuição te deu, apesar às vezes de parecer tão etéreo e às vezes até um pouco esotérico, né? Porque cai nesse campo assim do misticismo, às vezes que as pessoas gostam de colocar, porque precisa ser tudo muito pragmático, né? Palpável, tangível, mas a intuição não tem nada disso, vem de dentro. Onde foram assim que os lugares e os momentos onde a tua intuição e a tua espiritualidade te ajudaram a te impulsionar? Em muitos momentos. Em muitos. Primeiro que eu acho que a intuição ela é espiritual também. Né? Eu que acredito nisso, eu tenho fé, continuo tendo fé. Eu não tenho uma religião específica que eu sigo de uma forma muito profunda, mas eu estou adepto, estou frequentando religião de matriz africana, né? Nesse momento especificamente o Ifá, né? Uma religião também que eu estou me relacionando ali e que me ajudou muito em momentos mesmo de, por exemplo, a morte do meu pai. Né? No Casa Branca tem essa coisa do pai ausente, né? E eu não consegui acertar as contas com meu pai de forma afetiva, assim, sabe? E eu sou pai hoje em dia, então isso ainda é uma ferida que eu estou cuidando dela. E a religião me ajudou nisso, assim, a religião me fez enxergar coisas que eu consegui me despedir do meu pai, né? Até no sentido de saber que ele estava partindo e conseguir me despedir dele de forma digna. Isso me ajudou na minha cura. Então foi provado ali, né, entendeu? Assim, através de conversas, de jogos espirituais, de que é muito poderoso. Então é isso. Então isso faz parte da cura, faz parte da crença. Eu acho que em muitos momentos da minha vida já foi provado. As minhas conversas que eu tenho comigo, com os orixás, com Deus, eu converso mesmo, eu dialogo. Quando eu tenho conflitos, eu fecho o olho, eu peço caminhos e vem. E vem real. Isso já foi provado. Então eu continuo acreditando e eu acho que é importante isso. E a espiritualidade, né? Você falou de religião e ela também está nesse lugar de grupo, assim como o Nós do Morro, né? E acho que assim, tanto o grupo espiritual cura,
assim como o grupo artístico salva, né? A gente tem essa máxima, né, de que a arte salva. Eu acredito piamente nisso, assim, eu realmente acho. E assim, dando um salto, né, para agora, para esse momento mais atual, a gente falou, né, um pouco das crises, mas também tem muita vitória no teu caminho, né? E eu não sei se uma das maiores, mas talvez a maior, estar nessa lista, né, nessa pré-lista do Oscar, ser o primeiro diretor negro carioca a ganhar lá o Festival do Rio, né, por melhor direção, também ter o seu filme como melhor fotografia no Festival do Rio. Pô, isso são conquistas muito grandes. Só que tem um tempo até isso acontecer. E eu acho que nos dias de hoje a gente vive uma pressa e uma ansiedade de querer tudo muito rápido. E você estava falando dessa coisa do autoconhecimento, né, do se conhecer. Só que é muito difícil, eu fico imaginando, né, para todo mundo agora com essa ferramenta na mão, né, do celular, que a gente é bombardeado por tantas referências externas, fica talvez cada vez mais difícil da gente identificar quem a gente é, da gente se perder daquele autorreferencial. E aí eu queria saber, assim, quais são outras referências para você que você traz ao longo da tua vida para chegar nesse lugar que você chegou? Cara, ótima pergunta. Tudo tem um caminho, né? É interessante você falar sobre isso. E o processo, ele é muito rico. Eu acho que tem uma coisa hoje que eu aprendi que é certeira, é o foco. Foca. Né? Eu acho que assim, a gente tem os nossos sonhos, tem as nossas buscas, mas a gente tem que focar. Né? Isso ajuda muito. Eu lembro quando eu fui fazer a prova de autoescola, eu já tinha de moto para carro, de carro eu fui fazer para moto, e eu fiquei muito nervoso. Eu lembrei da Rafaela Silva nas Olimpíadas ali, que eu lembro que ela passava as etapas até ela chegar à medalha de ouro, e ela não comemorava. Né? Ela ia ganhando, ela comemorou só no final. E eu via no olho dela um foco. Eu lembro quando eu fui fazer a prova de moto, eu fiquei pensando nela. Eu falei, foca, vai até o final focado. Não comemora, você tá... Quando chegar no final, você comemora. Então, acho que tem uma coisa de isso, de você ir através do seu foco, ser guiado por ele, sabe? Isso é uma coisa que me ajuda muito, cara. E assim... E hoje, quando você fala das conquistas e tudo, assim, teve muita luta, muita batalha, mas é eu dizer que é possível. Eu vou dizer para aquela pessoa que está lá no seu canto, enfim, que tenta buscar o seu sonho e que às vezes eu sei que o caminho é muito árduo, mas, cara, é possível. Hoje eu tô aqui para falar isso. A luta continua, mas existe esse caminho da possibilidade, sabe? Então é muito importante ressaltar isso. E às vezes, quando eu acordo e eu penso na vida, hoje o que me mantém são as conquistas mesmo. As conquistas que eu tô obtendo agora, ela me fortalece. Você tem rituais assim que você usa para você diariamente que fazem você conseguir manter esse foco? Porque é muito difícil mesmo, né? A gente tem as distrações das mídias sociais e a gente tem as distrações sociais, né? Do contexto onde a gente vive. Existe alguma coisa que você aprendeu ao longo da vida que fez você conseguir manter esse foco? Muita coisa. Claro que essa consciência do foco, ela veio depois, né? Mas acho que talvez um ritual... Hoje eu tenho um ritual, eu tenho uma filha de 3 anos, que a gente é separado, né? E, enfim, mas eu procuro todo dia falar com a minha filha. Talvez isso é uma coisa, um ritual que eu acordo, tomo café e tenho que falar com a minha filha. Eu preciso falar com ela, eu preciso ver, eu preciso trocar afeto com a minha filha. Então, acho que o meu primeiro ritual é o afeto. O afeto, ele cura, o afeto, ele é revolucionário. Eu tenho uma mãe que é muito afetuosa, isso me ajudou muito. Então, é isso. Eu acho que o primeiro ritual é buscar sempre uma relação de afeto, assim, diariamente. Você acha que o afeto pode ser a base de tudo, assim, para você conseguir construir um futuro próspero para a tua vida? Fundamental, acho. Você Acho. Mas dentro de uma realidade de favela, como que isso é possível? Porque não sei se a maioria das pessoas consegue isso. No teu filme você traz muito isso. Você traz o afeto como ferramenta de cura. Mas como que é para uma criança hoje? Cara, assim, claro que a gente, mesmo dentro da favela, tem estruturas familiares muito diversas, né? Mas eu sou berço de um lugar de afeto, assim, é muito possível. E às vezes o afeto, ele tá na religião, às vezes o afeto, ele tá em amizades que você constrói que são novas,
Às vezes o afeto tá, sei lá, em caminhos que você está escolhendo. O afeto, ele existe, você tem que tentar buscar ele de uma forma ampla. Mas eu te digo que, cara, eu tive muito afeto na favela. Muito afeto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, como aquele jovem preto que curtia funk e que descia pro Leblon, quando eu ia num banco ou numa loja, eu me sentia muito violentado. Eu não me sentia parte desse lugar, eu era seguido por segurança. Até hoje, eu estou tentando fazer com que o meu corpo pertence a essa cidade que eu vivo, né? Além da favela. Eu sofria racismo dos policiais ou o que fosse, entendeu? Então tinha uma coisa muito de ser violentado em espaços por ser uma pessoa preta. Na favela não tem isso. Na favela eu tô em casa, irmão. Na favela eu volto, eu não vou sofrer racismo. Na favela eu vou ter muito afeto, Então, cara, então é um lugar que me fortalece. Então, se você for parar para pensar nesse lugar, a gente vive à margem, existe um investimento governamental que não é justo dentro da favela, né? Você vê que existe uma precariedade ali no sistema de serviços mesmo governamentais, mas tem afeto pra caramba, assim. Tem muita coisa bonita. Antes de você começar a falar, desculpa, eu ia fazer uma interrupção para mim mesmo, porque assim, a minha pergunta ela é estereotipada. Ela é a pergunta de uma pessoa que não cresceu e não viveu nesse ambiente e que naturalmente faz uma suposição de que na favela, de fato, as coisas podem ser muito mais difíceis, mas quase como se não existisse a possibilidade de uma outra realidade. E aí o que você traz no teu filme, na tua arte, é exatamente o oposto disso. Então, assim, eu estou fazendo uma autocorreção aqui da minha, minha suposição, porque ela é estereotipada, ela vem de um lugar que que tem uma... Que é o que vende, né? Na verdade, é o que passa sobre a gente. É um lugar... E não é fácil, não, cara. É difícil, é o que eu te falo. A gente não tem um sistema que nos favorece, um governamental de direitos básicos mesmo, né? De tudo, né? Saúde, assim, educação. Eu acho que tem que ter mais investimento mesmo. Tanto de empresas privadas quanto em políticas públicas. Eu acho que tem que entrar mais na favela, trazendo mesmo, além de só que se preocupar em mandar a segurança lá para dentro, né, que eu falo que é levar só a polícia, você levar mesmo, investir na educação, investir na saúde, investir na cultura, investir no esporte. Isso é uma precariedade, aí as coisas se tornam mais difíceis, né? Pô, imagine, você ter um posto de saúde que às vezes não deveria investir de uma forma mais justa nesse posto de saúde para que nos atendesse de forma mais eficaz, né? E não tem esse investimento. Então, acaba que se torna uma resistência, né? O nosso sistema de saúde. Então, é precário nesse lugar mesmo, cara. Então, se torna mais difícil. Mas, mesmo dentro disso, a gente tem muito afeto. A gente tem muita alegria. A gente tem muito churrasco na laje. Tem muita amizade. Tem muita graça. Tem muita... Isso, cara. Então, é importante falar sobre isso. Você acha que é uma característica do povo brasileiro, assim, de conseguir se reinventar através da arte e da alegria, assim, né? Um povo que tem muitas histórias de sofrimento, né? Mas que sempre consegue subverter aquilo dali de alguma forma. Um povo que pode viver, às vezes, na tragédia, na violência, na miséria, mas consegue algum caminho de subverter aquilo. Como que você busca fazer isso e levar isso para as pessoas? Cara, eu acho que é o meu lugar de observação também, né? Um lugar de vivência. E isso é muito brasileiro mesmo, né? Eu levanto, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Eu lembro que teve um dia que eu fui filmar o Casa Branca e eu fiquei 6 horas da manhã ali na entrada do morro, assim. E o carro atrasou e aí eu fiquei esperando o carro chegar e eu vi o tanto de pessoas que descem para trabalhar, o tanto de pessoas que descem para estudar, sabe? Desciam muita gente. Falei, cara, olha o tanto, olha esse povo. Olha esse povo que carrega essa cidade nas costas. Olha esse povo que carrega esse país nas costas, entendeu? E eu fiquei observando aquilo. Então, esse povo é um povo que apanha, é um povo que sofre, é um povo que é injustiçado, é um povo que resiste e que realmente levanta e sacode a poeira. É um povo que faz festa, é um povo que celebra. Então é brasileiro isso. Como que a música tá nesse... Eu estou ouvindo você falar aqui, cantando, e assim, como que a música tá no teu processo de criatividade? Porque, voltando, né, para o Casa Branca, até é um filme musical, vamos colocar assim, né? Tem muita música ali, tem muita poesia. Eu, pelo menos, fui levado, assim, ao longo do filme inteiro. Depois eu escutei a trilha sonora toda do filme, sem assistir o filme,
para ver como que aquela viagem sonora tinha me embarcado, né, ao longo da trajetória daqueles personagens. Como que é o processo musical para você dentro do filme, porque tem muita música ali, e eu acho, eu tenho isso para mim, tá? Assim, uma história muito pessoal. Mas qualquer coisa que eu vou fazer, a gente estava falando de ritual, eu coloco música. Então eu acordo com músicas na minha cabeça. E tenho, né, meus momentos ali de insônia também, onde eu acordo, escrevo alguma coisa que pode virar uma música depois. Mas a música, ela talvez seja uma das linguagens mais universais aí que a gente tem. E eu queria saber da tua relação com a música para produzir arte, de um modo geral, e como que ela foi implicada especificamente nesse filme. A música também faz parte do meu ritual, né? Bom você falar sobre isso. Eu amo música. Eu até vim com ele, é o Cartola aqui, Demais. para a gente falar sobre isso, porque eu sempre consumi muita cultura desde muito novo, né? Apesar de achar muito caro, né? Você ter, quando era criança, ter acesso à cultura, nós do Morro permitiu isso, barateou esse acesso para gente nesse lugar. E eu aprendi que a música foi muito mais eficaz na minha vida. Muito mais eficaz que hoje as pessoas falam muito da representatividade, mas como espelho. De eu falar, cara, eu sou isso. Eu sou isso que essa música está passando. Né? Eu não conseguia ver isso nos filmes, às vezes, no que eu tinha acesso dentro da televisão. E a música é muito eficaz. Por que eu falo isso? Porque quando eu escutei Alvorada, lá no Morro, que beleza, eu falei, nossa, aqui é poesia. O Cartola, ele foi o primeiro artista a fazer fazer com que eu enxergasse de que a favela é poesia, de que a alvorada lá no morro é uma beleza. Então é a música, né? Eu lembro que quando a minha filha era muito pequena, assim, eu botando ela para dormir, ela chorando, quando eu cantava, ela dormia. A música é muito poderosa, a música é fundamental na minha vida e ela chega mais rápido. Ela é muito mais eficaz. Eu lembro que foi com Racionais MCs que eu me descobri como homem preto. Falei, cara, eu sou preto. Eu sou preto. O que esse cara tá cantando, o que o Mano Brown tá cantando, o que o Racionais canta sou eu. É o que eu vivo. Eu sou esse cara. Então eu preciso me preparar para isso. Pro racismo, eu preciso me preparar, porque eu sou esse cara. Isso tudo foi a música. E a música dentro do filme faz isso também, né? Sim. Ela faz aqueles meninos se reconhecerem ali, buscar um artista também para subverter aquilo daquela cena que a gente estava falando antes, que era o momento de dor, num momento de alegria para conseguir curar. Sim. Né? Então tem uma potência muito grande aí. Sim. E eles, inclusive, na letra da música que é cantada, não durante a festa, mas antes, né, quando o Dé está olhando o celular, ele fala, né, do preço que a carne tem, né, que é diferente com um e é diferente com o outro. E isso traz uma potência para ele mesmo, né? Parece que ele se energiza daquilo dali Legal. e aí ele consegue inverter a lógica do lugar onde ele está. Não, e o poder da ascensão social, né? Muito legal você falar isso, porque no filme eu quis trazer um astro do trap, que é o L7, né? O Lennon. E ele topou a ideia, e ele faz ele no filme. Mas ele faz esse lugar de... Eu estudei com esses meninos, né? Eu vim daqui, né? Eu sou dessa origem, que é a história dele, também de vida. E hoje ele é uma referência e teve uma ascensão social através da música. E eu queria mostrar que a favela também tem isso. Luciano, falando desse lugar da música para você, né? Você falou do processo, da importância dele no filme, e aí você estava falando, né, de quando você se reconhece pelos Racionais MCs e como é que a música tem esse poder de acessar as pessoas e gerar transformação. Queria que você falasse mais disso, assim, qual que é o impacto da música na tua obra, na tua arte, e o quanto que ela pode ser levada para outras pessoas. Eu acho que você falou muito bem, acho que é um autoconhecimento também, né? A música, ela me levou para esse lugar, né? Eu gosto muito de psicologia, psicanálise, né? Eu sempre falo que cinema e psicanálise conversam muito, né? Eu adoro fazer cinema com essa premissa de psicanálise. Então, quando eu volto na música, é esse lugar, né? O poder da música na nossa vida, né? A música, ela, às vezes, até cura um ambiente tóxico. Ela cura um ser humano tóxico. Então, ela é muito poderosa na minha vida, assim. É eu poder me enxergar quem eu sou, poder enxergar que eu sou, como eu falei, ser um jovem preto que vai enfrentar o racismo estrutural através das músicas dos Racionais, enxergar a poesia da favela no samba do Cartola. Então é um lugar
que eu acho a música uma dádiva para mim, assim, muito poderosa. E eu amo música. Eu tô vendo agora que a minha filha também tá indo para esse lugar, né? Às vezes a gente, quando leva ela pra escola, ela fica pedindo pra colocar música no carro, ela já tá cantando algumas músicas comigo, né? Então eu quero estimular ela a esse lugar musical, porque a música nos ajuda, nos fortalece, salva, e é uma dádiva. Você já quis ser músico? Já. Já? Eu lembro que na época que eu era funkeiro, eu tentei cantar, cara. Sério? Tentei ser MC de funk, assim. Nossa, não deu certo. Mas assim, eu falei, isso aqui... Bom, não deu certo, mas deu, né? Não deu certo, mas deu, Porque chegou no lugar onde você chegou. Talvez o ímpeto da música, né? Essa dádiva, né? E toda essa força que ela carrega fez com que não necessariamente você virasse o artista musical, mas que você levasse a música para a tua arte, para a tua forma. Eu já fiz aula de cavaquinho. Tá. Aliás, eu tenho que voltar na minha relação com isso, assim. É terapêutico, né? É maravilhoso, é terapêutico, salvo. Então, eu acredito muito nesse poder. Então, acho que a música e o cinema tem que estar junto mesmo, né? E às vezes a música é o silêncio. Né? Quando eu vejo um filme iraniano que não tem trilha, a música tá no som, a música tá no silêncio. Eu falo, cara, mas não tem trilha nesse filme. Mas tem trilha. É o silêncio, é o som da rua, é o som do objeto. Música, isso também é música. Isso foi uma coisa que me deixou, e fiquei arrepiado agora porque você falou disso, porque isso me chamou muita atenção no teu filme. Porque ele tem esses momentos de música contínua, né? Que, aliás, isso é uma outra coisa muito legal. Isso me lembrou uma história que um produtor musical uma vez me falou, que não tinha mais tempo para solo de guitarra nas músicas comerciais, porque senão ela ia passar de 3 minutos e meio. Então, o guitarrista que tinha aquele protagonismo de fazer o solo foi se perdendo ao longo do tempo, né? Ele só na hora do show que ele tinha a oportunidade de ir para frente do palco, fazer um solo e tal. E o teu filme ele tem muito isso. Ele tem esses momentos de contemplação musicais, né? Tem uma cena linda ali do Dé sentado com a avó, que a câmera vai afastando e está tocando música e ela não para, não tem diálogo, é só música, 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 depois corta para uma outra cena. Sonho meu, né? Sonho meu. Do e aí passa em frente a um painel grafitado e continua a música, mas também o filme termina em silêncio. Maneiro. E aí, cara, e aquele silêncio ele é avassalador. Porque tem uma música, tem a trilha sonora do filme, é um absurdo, assim, eu gosto muito dela, do momento do carrossel não, da roda gigante, e do momento final, que são músicas relativamente parecidas, né, assim, de tom, de frequência, e ele termina com essa música, mas no momento que ele mergulha, ela sai, e assim, ela deixa a gente sem ar, literalmente. E aí eu queria também, né, tem esse lado da música som, mas tem também o silêncio. E aí eu quero saber de você, assim, qual que é a importância do silêncio para você? Eu acho que o silêncio é reflexão, né? A gente precisa pensar. A gente vive num mundo muito frenético, né? Essa polarização da internet, né? Muito barulho. Muito barulho. Os tempos são muito rápidos hoje em dia. Então eu acho que você precisa entregar para o espectador o tempo para ele. Dá um tempo para ele. Às vezes tem uns diálogos que são fundamentais, né? Que isso foi trabalhado com os atores. Falou, aqui você vai falar, você precisa dar um tempo. Escutem um ou outro. O espectador precisa entrar e pensar junto com o personagem. Isso desde o roteiro. Estava lá, silêncio entre eles. Estava no roteiro. Então, eu acho que o silêncio é fazer com que o espectador pense junto com os personagens do filme. Isso vale para a nossa vida, né? Vale para a vida. Eu acho que a gente precisa escutar mais as coisas, precisa ter mais silêncio entre a gente. Né? E quando eu falo da métrica da música, tem uma coisa que o Gilberto Gil fez muito, né? Nas suas construções, mas o rap também, né? O Sabotagem. Tinha uma coisa, ele acelerava e ele parava. E o próprio Bacaxi do Blues também. Ele cantava e vinha um MPB. Então essa mistura como formato, eu adoro. E eu queria que isso estivesse no filme, né? E agora você falou de uma coisa que eu dei o tempo pra música, né? Eu parei para a música da Dona Ivone Lara, eu tive esse tempo para a música. Então é interessante você falar isso. Dei o tempo para a música. E eu aprendi muito no processo do Casa Branca de trilha sonora, cara. Aprendi muito com, enfim... Já conheci o Fernando Aranha, já tinha um tempo, a gente já trabalhava, ele fez os meus curtas, e é um cara que eu admiro, mas ele me ensinou que o som do mar é dramatúrgico,
ele me ensinou que esse corte seco é dramatúrgico, o som é dramatúrgico. Então foi um aprendizado. E o silêncio também, né? Total. O silêncio ele tem muita força e a gente, como você falou, assim, a gente vive num mundo, né, de tantos barulhos e de tantas interferências que a gente não se dá o tempo do silêncio para se escutar e escutar o outro, porque Sim. tantas cenas do filme, assim como na vida, em que as pessoas se interrompem e elas não se deixam estar só para ser. Né? Elas ficam ali e no seu filme você traz muito isso. Então é um filme muito contemplativo também, porque você escuta junto com os personagens. Achei muito bonito isso que você Que trouxe. legal. Isso vem de uma essência de teatro também, cara. É importante dizer isso. O silêncio é sensorial. Faz a gente sentir. Por exemplo, Shakespeare fala ser ou não ser, eis a questão. Você vai pensar sobre essa questão. Você vai pensar sobre essa dúvida. Você vai dividir isso com o público. Então, o teatro também me deu isso. Shakespeare, né? Já que a gente está falando de referências, também é uma referência para o silêncio. Então, é importante a gente dividir o que a gente sente compartilhar o que a gente sente junto com o público. E trazer questionamento também, porque esse questionamento, ele abre uma possibilidade de coisas na nossa vida, né? O ser ou não ser, eis a questão, é uma pergunta tão difícil de ser respondida, mas muito boa, né? Ela é muito positiva porque ela abre muitas possibilidades. E às vezes eu, né, assim, voltando aqui para o nosso tema do próximo passo, né, de assim, às vezes não saber qual caminho seguir, às vezes me sentir perdido. Estar perdido também é bom, né? Você não saber necessariamente também é bom. Você ter um pouquinho de dúvida, você se questionar, porque no mundo polarizado, como você disse, onde é tudo uma certeza absoluta, né, uma verdade absoluta que é vendida para a gente como a certa ou a errada, a gente vive entre esses dois polos, ou é uma coisa ou é outra, não existe o meio do caminho. O questionamento é o meio do caminho. É aquela, é a presunção de que, cara, talvez não por aqui, nem tão por aqui. Qual que é a conciliação que a gente pode encontrar? E aí, a gente caminhando aqui para o nosso fim, eu queria saber desse lugar de meio do caminho para você. O que você diria para pessoas que hoje estão se sentindo perdidas, estão se sentindo sozinhas? Como é que elas fazem para encontrar os seus próprios caminhos baseado naquilo que você aprendeu, mas que seja um caminho de equilíbrio, que seja um caminho de encontrar esse ponto entre, às vezes, dois extremos que parecem que estão violentando a gente de certa maneira? Você está falando, eu estou refletindo sobre a sua pergunta, que é muito boa. Meio do caminho. Eu acho que não ter medo do erro, né? Eu acho que é isso. A gente é muito cobrado para os acertos, né? Você precisa acertar, você precisa acertar. Mas o erro também é fundamental, né? O se perder para se achar também é fundamental, né? Então, é entender que o erro faz parte do processo, né? Saber aceitar o erro. E eu acho que tem uma coisa que me ajuda muito. Isso veio da minha mãe, que é uma pessoa muito otimista, mesmo na pobreza, mesmo na dor, mesmo na precariedade. A minha mãe sempre foi muito otimista. E eu acho que isso me move. Eu acho que talvez entender que no meio do caminho a gente vai ter crises, a gente vai errar, a gente vai entender o caminho ali, estar aberto a isso e não fazer com que isso tire a sua positividade. A positividade é importante, né? Busca ela, né? Porque ela influencia na energia, ela influencia no que aonde você quer chegar, e ela esvazia e tira o que está ali o que está pesando dentro de você. Então, por mais que tenha conflitos, por mais que tenha questões, respira, dá o tempo, aceita, mas seja positivo. Busca a positividade para poder conquistar o que você quer. Positividade e afeto. E afeto. Obrigado demais, Luciano. Isso. Valeu mesmo, Imagina. cara. Adorei o papo. Porra, mais aprendizado.